Boa noite, fratelli, soro, irmão e irmã. Vamos começar mais um programa Bíblia e Misticismo hoje no horário excepcional, né? Excepcionalmente à noite. Todo domingo nós fazemos nosso programa. Eu sou Mariano Soutis, teólogo, filósofo e um humilde, né, estudante da Bíblia e de textos sagrados e mais muitas religiões comparadas e tudo mais, né? Hoje vamos falar sobre alguns temas, sobre a família de Jesus, né, como ele tratava ela lá em Mateus 12:46, um paralelo entre Atos 7 e Lucas 23, né, 7:58 e 23:34, o paganismo inserido no cristianismo, né, que as pessoas condenam sempre a Igreja Católica, os romanos e não sei o quê, negação de Pedro, né, aquela negação das 3 vezes lá que o Pedro nega Jesus, né. E por fim aí paixão, né, de Cristo e semelhança com Estevão, né, a condenação de Estevão, né, que ambos dizem que entregaram o Espírito ao Senhor, né, textos muito parecidos e narrativas que foram aproveitadas. Então, pessoal, a Bíblia a gente vê, vamos ver o Novo Testamento, né, a gente vê a Bíblia num conjunto, né, a gente vê Antigo Testamento judaico, né, Tanar, né, composto do Tanar, composto da Torá, né, escritos, profetas e tudo mais, e o Novo Testamento, daí, chamado de Novo Evangelho, Nova Aliança, e vai embora, né? Já daí não judeu, já é cristão, né? E esse conjunto a gente vê que está na Bíblia. Porém, isso não se deu assim automático, né? A gente vê, por exemplo, vamos começar aqui pelo paganismo, né? Existiam aqueles cristãos judeus, vamos dizer os primeiros, né? Com Jesus vivo, né? Eu já falei desse assunto até. Se tem um livro aqui sobre a história do judaísmo, né? Num autor que explica bem certo essa situação, né? O livro é esse aqui até, livro brasileiro. E aqui ele meio que ele acaba revelando alguns segredos, né? Algumas coisas da história meio não contadas do cristianismo. Então, claro, os cristãos, por exemplo, judeus não tinha problema, eram messiânicos, né? Eles tinham como Messias, Jesus, e eles continuavam uma tradição. Já os cristãos helênicos, né? Os gregos e mesmo depois os romanos, eles não, daí eles misturavam o paganismo, então eles entravam no cristianismo com as suas crenças e superstições, aquilo entrou também, né, no cristianismo, né, mediunidade também, que daí Estevão, essa mediunidade está bem clara, né, no cristianismo primitivo também, principalmente depois da morte de Jesus, né, e isso resultou na Bíblia, não é assim, né, resultou naqueles textos também dos evangelhos, esses testemunhos, e o que eles queriam também que fosse testemunhado, né. Então, tudo que tinha com o judaísmo, eles acabaram combatendo, né? Dizendo, o judeu, o judeu, colocaram também textos inseridos, né? Ou selecionaram os textos que falavam mal de judeus, né? Talvez por outro motivo, mas acabaram colocando isso muito e o cristianismo acabou gerando um certo ódio, né, ao judaísmo. Isso no catolicismo e depois Lutero escreve um texto contra os judeus também, né? Acho que as mentiras dos judeus, até o livro do Lutero. Então o protestantismo começa com a mesma onda. Hoje a gente vê as igrejas evangélicas ainda querendo, né, retornar a um judaísmo, ao Antigo Testamento mais forte, mas a gente vê que na história protestante não foi bem assim, né? Desde Lutero a coisa era uma perseguição. Ah, família de Jesus, já para começar com essa história, né? Jesus, colocaram um texto dele negando a família, por quê? Porque negava o judeu, né? Não era negar a família, mãe e os irmãos, porque eu tenho outros irmãos, porque eu vou começar, né, vamos dizer, uma religião nova, ou porque eu sou Salvador e Jesus é o Salvador, né? A questão que colocaram nesse texto aí de Mateus 12:46 para negar o judaísmo, negar a família judaica de Jesus, né? Tá ali, ó. Enquanto ele ainda falava, a multidão achava na parte de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele, né, Jesus respondeu ao que ele falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele questiona, né? Entendendo, estendendo a mão para os discípulos, clamou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã, mãe, né, e tudo mais.
Parece bonito, até o final do texto aqui é muito interessante, mas o começo é uma coisa que parece que colocaram na boca do Yeshua, né? Para combater o judeu, para combater a mãe, a tradição, né, e tudo mais. Depois, em outros textos, que nem acho que Apocalipse, outros textos que, no fim dos tempos o cristão ia negar os seus pais e tudo mais, né? Outros textos meio confusos, assim, né? Para quem protege a família, hoje a gente vê os cristãos com uma grande proteção à família, fica muito confuso um texto desse aqui, né? Então foi um texto inserido, e provavelmente depois, na Bíblia. Outro texto muito confuso foi a negação do Pedro, né? Pedro também, né, mais próximo de Jesus, o Jesus vivo, né, o Jesus homem, né, o Salvador próximo, não o Salvador depois que vem com Paulo, o Salvador em espírito, né, vem depois os cristãos têm essa manifestação do Espírito Santo, que daí seria o Jesus, que depois transformaram no Espírito Santo outra coisa aí, né, colocaram como uma coisa mais impessoal, ou uma terceira pessoa da Trindade, mas era o próprio Jesus falando para eles, né. Então, o Espírito Santo, no começo do cristianismo helenizado, principalmente, era isso. Né? Eram por médiuns, por clarividentes, por místicos. Né? E daí Pedro tem esse texto também, né, negando ali Marcos 14:66. Todos os evangelhos falam, né, dessa negação do Pedro aí 3 vezes. E um tal de galo que nem existia perto do templo. Né? Alguns comentaristas falam que esse galo não existia. Né? Então, uma coisa muito estranha, também uma lenda, né? A lenda do Pedro que nega Jesus. Ó, estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro aquentando-se, encarou e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus? Mas ele o negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. Ele saiu para o alpendre e, vendo a criada, tornou a dizer o que ali estavam. Este é um deles, né? Tentando denunciar Pedro. Mas, de novo, o negou. Então, Pedro vai negando. Na verdade, é para também desmerecer o Pedro aqui, né? Que seria uma linha mais próxima desse Jesus histórico, Jesus homem, vivo. Depois transforma o Jesus num espírito, né? Transforma Jesus. Principalmente em Paulo, é uma experiência mística. Ele teve a visão de Jesus, né? Ele não teve Jesus convivendo junto com ele, né? Então é por isso que também o helenizado, né, o cristianismo posterior, acabou negando de volta o judaísmo, aquele cristianismo messiânico, né, de Pedro, Tiago também, né, e tudo mais, para colocar um cristianismo místico, né, paganista e misturado já, né, misturado com coisas gregas, misturado com coisas romanas. Por isso que depois daí vem filosofia, por exemplo, a igreja usa Platão, né? Platão é cristianismo, só Platão não tem o Cristo no meio, não tem Deus, né? Mas as ideias metafísicas da filosofia grega foram inseridas aí no cristianismo. Né? Se vocês lerem um dia Patrística, né? Agostinho, ou mesmo Tomás de Aquino, que usa Aristóteles, dá para perceber que eles usam a metafísica grega em cima do cristianismo depois. Justamente por essas influências e a perseguição ao judaísmo, que tinha outra teoria, outra filosofia, né? Semelhanças entre Atos e Lucas. É assim, esse paralelo que você faz, por exemplo, da morte de Estevão e de Cristo. Parece que os textos foram se misturando. E as histórias também, né? O que tinha de paixão, o próprio Pôncio Pilatos, algum governador ali romano, né? Parece que toda essa mistura que teve, também a versão dos judeus ao Estevão, né? Estevão e Jesus foram misturados nessas. Foi feito uma espécie de, né, os textos foram feitos de forma semelhante ou com interpolações seria a palavra mais certa. Então foram interpolados os dois textos, ó. Tanto é que os dois falariam: entrega o meu espírito em tuas mãos, né, no Senhor e tal. Né, tanto quando Estevão morre quanto quando Jesus seria morto antes da ressurreição, né? Então, lá em Atos 7:58, lançando fora da cidade, apedrejaram, né, no caso, o Estevão. As testemunhas depuseram suas capas aos pés de um moço chamado Saulo. Apedrejavam a Estevão, que invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Né? Só muda isso aí de Jesus, que recebe o meu espírito, e lá em Jesus, daí no Yeshua, daí ele fala: Senhor, o Pai, né? Pai, recebe o meu espírito. Né? Então, assim, os textos são muito parecidos. É claro que o texto da Bíblia que a gente tem, eles mudaram, né? Eles não deixaram tão na cara, mas provavelmente em original deve ser muito parecido. Né? Então, são interpolações, dois textos que falavam ou só do Estevão, ou colocaram isso em Jesus depois.
E a gente tem esse texto aí no Lucas, né? Lucas 23:34, né? Lá também entende. Ah, disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, né? Então tem, ó, oferecendo-lhe vinagre. É depois da morte de Jesus, né? Ó, depois lá no 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A mesma frase do Estevão, ó. Né? Então existe uma interpolação, existe uma coisa dos dois textos que se cruzam aí, né? Numa produção muito posterior aí do redator da Bíblia, né? Por isso que a gente não pega assim, ah, a Bíblia é um texto infalível, né, inerrante, né, que nem se diz na teologia, mas a gente vê que a construção do texto tem vários paralelos com erros ou com contradições e tudo mais, né? Isso aí, né, pessoal? Aí do resto, assim, não tem muito mais que comentar. Na verdade, é aquela situação. O cristianismo era messiânico, era judaico, né? Jesus era judeu. Mas depois, como a crença teve que crescer, foi depois de Paulo, principalmente, né? As cartas, igrejas, se desenvolvendo num povo mais helênico, pagão, eles misturaram os cultos deles, né? Crenças, ideias também das religiões, né? E aquilo foi se inserido no cristianismo. Não foi essa igreja católica romana que inseriu, romanizou o texto. Não. Também, né? Mas não só. Teve a situação dos próprios cristãos helênicos, né? Os cristãos não os originais do Jesus vivo, mas os cristãos que só tinham contato com o Espírito de Jesus, que tinham manifestação do Espírito Santo, né? E não mais com aquele Jesus judeu, histórico e tudo mais. Que são diferentes, ó. Esse que é o grande sacada da coisa, né? Ninguém teria coragem de falar isso, talvez seria uma. Depois vai dizer que é uma heresia, que é mesmo o cristianismo, é o mesmo, né, de Jesus vivo, Jesus posterior, o Jesus mitológico, o Jesus histórico. Não. Né? Se pegar uma teologia mais crítica ou mais centrada e vai dizer, não, Jesus histórico é esse, messiânico, mas Jesus mítico daí ganha um colorido a mais, né? Pela crença do crente aí, do cristão, né? E ganha mais místico, se torna místico, né, na verdade. Né? Por isso que o misticismo no cristianismo não dá para tirar, porque tem tanto misticismo que é difícil você fazer uma leitura simplesmente histórica, literal da Bíblia, Novo Evangelho, dos Evangelhos, do Apocalipse, muito menos, né? Atos dos Apóstolos ainda talvez, mas a gente vê muita coisa ali. Tá bom, irmãos? Essa foi mais uma reflexão nossa aí sobre Yeshua, né? Sobre nosso Salvador. Não é um desrespeito, na verdade é uma análise crítica e teológica. Não estou fazendo assim, vou questionar a minha religião porque aqui tem umas diferenças, contradições no texto. Para mim não muda nada, só muda a reflexão em cima de quem era, do que foi aproveitado, o que esses redatores da Bíblia aproveitaram, misturando histórias, acrescentando lendas e tirando lendas, tudo bem, não é problema, é a crença que fazia isso, não é um livro de história, né, pessoal, a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história da igreja, né? É um texto religioso. E religioso tem essa situação mitológica, tem uma situação de crença, tem a situação dos milagres, né, que a gente tem que aceitar na fé, não é uma coisa muito, não é racional, né, assim, minha fé é racional, né, racional nessa leitura que a gente faz, uma leitura mais pensativa, né, né, ninguém vai por exemplo sair matando por causa da religião, acho uma confusão isso, né, o que nós devemos fazer é tirar o melhor aí dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, né, do Yeshua, e ler com certas reservas certas partes da Bíblia, né, não tudo de forma inerrante, porque tem partes da Bíblia que manda matar até crianças, manda matar outros povos, e né, essa leitura tem que ser feita com muitas reservas, né, pessoal? Tá bom, irmãos? Até o próximo Bíblia e Misticismo. Eu sou Mariano Soutis. Estejam com Deus e abençoados aí no Senhor Yeshua e iluminados pelo Espírito Santo Ruach HaKadosh.